Sejam bem-vindos! É com muita alegria que apresentamos o programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo o palestrante Daniel Segredo, com o tema Evolução e Aprimoramento. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Boa noite, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal. Com satisfação, estamos aqui para mais uma palestra na Rádio e TV Fraternal. Agradecer à rádio pelo convite. E é sempre bom a gente conversar, né? E hoje o tema que eu trago aqui é evolução e aprimoramento. Eu trago esse tema que ele é um capítulo do livro da Esperança, um livro do Chico Xavier. E esse tema, evolução e aprimoramento, ele fala muito sobre a reencarnação e tudo que o Espiritismo nos ensina. Mas me chamou a atenção porque eu queria conversar um pouquinho hoje sobre o que a gente entende por evolução, né? Que o Espiritismo tanto fala, a gente precisa evoluir, a gente precisa progredir, a gente está aqui para evoluir. E além de tudo isso que esse tema traz, através desse livro, o Livro da Esperança, que ele nos ensina sobre a reencarnação, o que a gente entende? O que a gente está percebendo de evoluído? O que a gente realmente está evoluindo? Então são esses questionamentos que, conversando, eu quero trazer a reflexão, que é o que o Espiritismo nos auxilia, né? As respostas que nós temos para isso e os pontos de percepção. Porque quando a gente fala em evolução, é muito fácil, né? Evolução tecnológica, fica fácil a gente identificar. Se voltarmos no tempo, 50 anos atrás, talvez não imaginássemos que hoje temos essa facilidade de conversar com uma pessoa que se encontra num outro hemisfério e nós podemos, em tempo real, vê-la e conversar com essa pessoa, né? Através do quê? Dos nossos smartphones, dos nossos tablets, dos nossos computadores. Então, isso é uma evolução tecnológica, né? Um pouco menos, com aí 30 anos, nós já tivemos a chegada dos celulares, que nos facilitou muito. Mas essa evolução tecnológica, ela é fácil de ser vista, né? Pensávamos no início, mais diziam, né, nos filmes, através da ficção, que no ano 2000, carros voadores seriam nosso meio de transporte. Aí chegou o ano de 2020 e a gente se deparou com o quê? Que a gente estava aprendendo a lavar a mão. Então isso é uma reflexão também, não deixa de ser. Em que pese tenha sido um momento difícil para todos nós, em todos os sentidos, mas não deixa de ser uma reflexão. Então, aí está a evolução também ou não? Eu acredito que sim. Nossa, mas a gente acreditava que ia evoluir de uma forma, que eu ia ter carro voador, mas eu estou aprendendo a lavar a mão. Isso faz parte da evolução. Isso muitas das vezes é o que a gente diz de chamamento. Porque na doutrina espírita, se a gente bem perceber, e como a gente vai entrar no tema da palestra, o chamamento para nós já foi feito há mais de 2000 anos. O chamamento já foi feito. Agora é o momento de executar. É nesse sentido que eu vou trazer a evolução. É nessa percepção que eu quero que a gente reflita acerca da evolução, dessa progressão que todos nós estamos aqui dispostos e para o qual motivo aqui viemos. Mas eu não posso falar de evolução se eu não entrar um pouquinho na reencarnação, porque fica difícil. São assuntos intimamente ligados, a reencarnação com a evolução. Por quê? Se eu acreditar numa única existência, qual vai ser o sentido da reencarnação? Se eu acreditar que essa vida é única e ela vai durar o tempo que tem que durar, 30, 70, 90, 100 anos, e depois tudo se acaba, se você concordar comigo que fica um pouquinho perdido, fica um pouquinho sem nexo, a gente já começa a perceber, então, a reencarnação, que é, então, que a gente aprende através da doutrina espírita, e como outros palestrantes aqui já trouxeram o tema, ela é o quê? A finalidade da reencarnação, a justiça divina. Então ela começa a fazer mais sentido ainda.
né? E intimamente com a evolução. Ou seja, o propósito da reencarnação, na justiça divina, a gente encontra o quê? A evolução. Porque quando eu digo ressurreição, acreditar na ressurreição, a gente não está pontuando o que está certo ou o que está errado. Se você acredita em ressurreição, você está errado. Não é isso. É que o ressurgir significa o quê? Surgir da mesma forma que era antes, né? A definição do latim de resurreizione é o quê? O ato de ressurgir, regresso da morte à vida. Então, como eu era, eu retorno. E isso a ciência já vem nos mostrando que é impossível. Aquele corpo, aquela matéria que se decompõe, aquela matéria que se desfaz, ela retornar à sua origem. Não tem como. Do corpo humano não tem como. Então, não é que seja um conceito errado. Não é que seja... Mas é um modo de interpretar do qual nos compete único e exclusivamente o respeito. Mas a reencarnação, ela é diferente. A reencarnação, o que é? Ela vem do latim de encarnar. Encarnar significa o quê? Penetrar. Ou seja, o espírito que penetra. E reencarnar, o que quer dizer? Retornar, um espírito retornar e entrar naquele corpo. Um espírito que vai voltar a um corpo totalmente distinto do que ele já existiu aqui. Ele regressa, mas não com a mesma forma. Ele retorna, mas de uma maneira diferente. Um corpo diferente. Então, é um espírito em um corpo físico novo. Uma nova roupa. Hoje eu saí para trabalhar com uma blusa azul. Amanhã eu vou usar uma branca. No grosso modo de interpretação, a mesma coisa. Hoje eu reencarno num corpo em certo país, em determinada cidade. Numa outra oportunidade eu reencarno num outro país, numa outra cidade. Ou seja, famílias diferentes, pessoas diferentes, onde eu vou fazer parte. E é aí que entra a evolução. É aí que começa a minha evolução, nossa evolução. E tudo isso a gente começa a perceber já na família que a gente vai compor. Porque se eu disser aqui que quem não tem dificuldade com familiares, fica um pouco difícil, né? Todos nós sabemos. Mas a família é ali o nosso, como se diz, aquele caldeirãozinho, onde vai fervilhar muitas coisas, onde vão brilhar muitas outras coisas. Mas é ali onde a gente vai se aperfeiçoar. É ali onde a gente vai se aprimorar. Mas, falando em evolução, não vai ser só ali na família. Vai ser em muito mais. Porque quando eu falo de evolução, o Espiritismo vem dizer qual é a evolução que a gente está precisando. A evolução moral. Eu já falei aqui da evolução tecnológica. Existe a evolução tecnológica em todos os campos. Eu citei aí de campos tecnológicos, por exemplo, automobilístico, do carro, da telefonia celular, da telefonia móvel. Mas quanta tecnologia a gente já não presenciou na medicina, na informática, em tudo. Em tudo a gente está presenciando. E graças a Deus que a gente tem, porque ela nos auxilia. Mas o chamamento para essa percepção agora é para ver a minha evolução, o meu progresso, ver como eu estou caminhando. E então eu estou falando do quê? Da evolução moral, a minha moralidade. Não é? E a gente encontra isso no Evangelho, lá no capítulo 4, item 1, ele vai falar exatamente disso, da reencarnação. Por quê? Lá traz um trecho onde Jesus conversa com quem? Que, aliás, ele quem o procurou. Nicodemos quem procura Jesus à noite. Está dessa forma a passagem. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um senador, ou seja, um homem das leis do tempo judaico, um conhecedor das leis, onde as pessoas apresentavam a ele seus questionamentos, as suas dúvidas, e ele tinha capacidade de dirimir. Mas a gente vai perceber nessa conversa do Evangelho que ele teve com Jesus, que ele não entendia algumas coisas do alto, algumas coisas do céu, ter a sensibilidade daquilo que Jesus já estava pregando. E o fato curioso aqui, só abrindo um parênteses, é por que ele veio à noite?
exatamente por isso. Porque ele, sendo um senador judaico da época, um conhecedor das leis, ele ia procurar Jesus para conversar, porque naquela época, hoje nós conhecemos, hoje nós sabemos quem é Jesus. Por isso eu digo que o chamamento já foi feito há muito tempo, hoje nós temos que executar. Porque ele, naquela época, Jesus era um que dizia muitas coisas, mas que muitos não concordavam. Muitos achavam que Jesus vinha o quê? Primeiro capítulo do Evangelho. Não vim derrogar a lei, não vim burlar a lei. Muitos achavam que Jesus via vir contra a lei mosaica, contra a lei de Deus. E não. Jesus veio para quê? Para aprimorá-la. Para o quê? Para dar eficiência, para dar eficácia, fazer se cumprir a lei. Então imagine, naquela época, um homem tido como conhecedor das leis e conversar com Jesus. Talvez não fosse bem visto. Então ele vai à noite, conversa com Jesus e ele diz exatamente isso. Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. E Jesus, percebendo, já sentindo a sensibilidade por ser um espírito puro, um espírito evoluído, Jesus já questiona Nicodemos exatamente na dúvida que ia pautar a conversa. Jesus diz o quê? Como pode, Jesus diz a ele, em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Pronto. Essa frase embaralhou as ideias de Nicodemos. E aí, Nicodemos questiona Jesus da seguinte maneira: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Aí a gente já percebe que Nicodemos não entendeu o que Jesus estava dizendo. Não percebeu nada que Jesus estava falando. E aí Jesus vai além do questionamento dele e diz assim: em verdade digo-te, se um homem que não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. E Nicodemos ainda questiona, como pode fazer-se? E Jesus, então, percebe que ele não tinha entendido. E dizendo para ele que ele é mestre em Israel e ignora essas coisas. Que coisas? As coisas do alto. Ele não havia entendido ainda que Jesus estava falando que o corpo precede do corpo. Que é como está no Evangelho. Mas o Espírito não precede do Espírito. O que isso quer dizer? O Espírito já existe. O Espírito vai e volta. Esse é onde ele quer dizer. O Espírito sopra para onde quer e ouves a sua voz. O Espírito vai e volta. O Espírito vai e vem. O corpo não importa. O corpo é momentâneo. O corpo é aquela passagem que ele tem, aquela duração que ele tem. Mas, para o Espírito, o corpo é o veículo que vai permitir a evolução do Espírito. Então, por isso o Evangelho nos ensina. O corpo precede de um corpo, ou seja, através de um corpo gera-se outro corpo que vai dando sequência. Mas o Espírito já existe há muito tempo. O Espírito está indo e vindo, ele está progredindo. É isso que quer dizer. É isso que a gente vai começar a entender evolução. Por isso, não dá para eu falar de evolução se a gente não entender reencarnação. Uma coisa está diretamente ligada com a outra. Porque se eu entendo uma única existência, então para que eu preciso reencarnar? Qual o propósito disso? E aí a interpretação precisa da reencarnação. A reencarnação, a pluralidade das existências, me dá essa condição, como espírito que sou, de progredir. De que eu vou e volto melhor do que eu vim antes. Esse é o propósito. E aí entra naquela questão que eu disse agora no começo e vou dizer diversas vezes. O chamamento já foi feito para nós. A lição já nos foi dada. Mas como que nós estamos conduzindo essa lição? Como que nós estamos fazendo essa lição? Porque ainda que vivamos 150 anos ou 300 anos aqui na Terra, nós teríamos condição de fazer essa evolução?
Nós teríamos essa capacidade de aprender tudo numa vida só? Acredito que não. E mesmo porque evoluiríamos de uma só tacada. A gente percebe, quando Emmanuel nos diz, através das várias obras, e tem uma que ele diz assim, a Terra é um grande educandário. Isso ele nos auxilia também a fazer a interpretação do quê? Que nós podemos, didaticamente, utilizar a Terra como uma escola, para fazer parâmetro e a gente ter a percepção de tudo isso. De que aí você começa a perceber que quando eu entro na escola, eu entro sem saber ler, eu não sei fazer conta, eu não sei sequer escrever meu nome. Mas é lá que eu vou começar a reconhecer, a identificar as letras que não só compõem o meu nome, como de tantas outras palavras, eu vou começar a formar frase. Eu vou começar a aprender a fazer operações matemáticas. Eu vou entender a resolver problemas aritméticos. Mas tudo isso se dá em um dia de aula? Tudo isso se dá em um mês de aula? Não. Observe aí quanto tempo a gente passa estudando. O tanto quanto a gente vive, a maior parte do tempo nosso, numa fase da vida, é estudando, depois a gente passa trabalhando. Mas o que a gente fala? Que trabalhando a gente está exercendo, mas está estudando também. Porque todo dia é um dia novo de aprender. E para onde está indo todo esse aprendizado? Onde está ficando armazenado todo esse aprendizado? A gente não diz, a doutrina não nos ensina que toda aquela mágoa, todo aquele ressentimento, todo aquele rancor que a gente carrega vai marcando lá o nosso perispírito? Exatamente. Todo o nosso conhecimento, todo o nosso aprendizado aqui está valendo para o nosso espírito. Ele está sendo de grande valia para o nosso espírito. Portanto, às vezes pode parecer uma bobagem, mas o fato de você aprender um novo idioma, o fato de você querer entender uma nova tecnologia e para isso estudar e para isso se aprimorar, você enobrece, você enriquece aquele teu espírito. Por quê? Ele está armazenando essas informações. Eu, espírito, como espírito agora encarnado, então a minha alma está se prevalecendo desse aprendizado que eu estou tendo aqui. É muito fácil entender isso quando a gente diz que olha, podem te roubar o carro, podem te roubar o celular, podem te roubar o computador, mas o teu conhecimento não. Está aí a explicação. Esse ensinamento, esse aprendizado que nós temos hoje, você vai levar para a vida inteira, e não só para essa vida. Observe comigo. É comum, hoje em dia, por conta da própria tecnologia, a agilidade da internet, nós tomamos conhecimento de muitas coisas que acontecem em várias partes do mundo. E não nos é estranho atualmente ver, através do celular, do vídeo que a gente recebe, de uma criança que faz o desenho do corpo humano do lado interno e reconhece, escreve e fala o nome de cada órgão. E a criança conta, às vezes, com 6 ou 7 anos. E de onde vem esse conhecimento? Como ela sabe tudo aquilo? Se não fosse a doutrina espírita, nos ensinando, nos orientando através da pluralidade das existências, da reencarnação e do fato evolução, talvez nos questionaríamos, não saberíamos de onde vem. Porque a ciência, para isso, não tem uma profunda explicação para aquela criança que conhece e desenha cada órgão do corpo humano no início da sua vida terrena. Para isso não há uma explicação científica. Mas a doutrina espírita, através dessas leituras que fazemos, já nos dá muita informação suficiente para começar a perceber e a entender onde vem vindo essa evolução. E aí, tratando dessa maneira, tratando a evolução dessa maneira, tratando a reencarnação dessa maneira, que a gente aprende como escola, o que eu estou fazendo de mim em cada acontecimento do meu dia a dia? As minhas dificuldades. Aí você diz, olha, muito bonito o que você diz. Comparar a terra com o educandário, falar que os aprendizados enobrece, aprimora o espírito, isso é lindo, isso é maravilhoso, mas olha, minha vida está cheia de problema. Eu tenho conflito familiar,
eu sou insatisfeito na minha profissão, eu não sou feliz. E o que isso tem a ver com a minha evolução? O que isso quer dizer da minha evolução? A reencarnação vai nos responder muitas coisas, o Espiritismo nos traz. Mas esse fato de como eu encaro a situação, essa vivência do meu dia a dia, esses meus problemas familiares, esses meus problemas profissionais, fazem parte da minha evolução. Porque como lá na escola eu sou colocado à prova, a vida terrena, como é mesmo o nome desse planeta no qual nos encontramos? Terra. E ele faz parte de um planeta em provas e expiações. Então começa a fazer um pouco mais de sentido a razão de eu estar aqui. Eu estou sendo provado? Sim. E quem é que me prova? É Deus. Não que Ele queira me testar, ou que Ele queira me colocar em situação difícil, mas Ele sabe do meu potencial. Por quê? Se nós mesmos repetimos a frase que nós somos a sua imagem e semelhança, e nós temos dele a essência do amor. Porque nós conhecemos o amor através da nossa família, em que pese com um não nos damos tão bem, com os nossos filhos muitas das vezes nós temos aquele amor que brota de forma inexplicável. Conversa com uma mãe que perdeu um filho e veja como aquele amor existe ainda, mesmo que o filho não esteja fisicamente, mas aquele amor existe. Então a gente começa a perceber que esse amor existe e como a gente vai explicar isso se não fosse a pluralidade da existência, se não fosse a reencarnação através da evolução. O que seria de nós se não tivesse esse propósito de evolução, de colocar e entender que cada situação, ao invés de eu começar a chamar de problema, mas eu tirar dela o aprendizado. É isso que eu tenho que fazer aqui. É isso que eu tenho que começar a entender aqui. Ainda que eu tenha todos esses problemas, ainda que eu tenha todas essas dificuldades, eu começo a perceber que cada uma delas está preenchida com esse aprendizado, com esse problema, lição. Mas que eu vou aprender e vou levar comigo. Para quê? Porque se eu não fizer bem agora, aí a gente vai aprender outra lição. A misericórdia divina, que vai me dar uma nova condição de eu retornar e fazer diferente. Mas aí a gente vai aprender também sobre o quê? Livre-arbítrio. E veja a bondade divina. Ele me dá uma nova condição. Ele me permite uma nova condição. Mas de que maneira que ele me permite essa nova condição? Desde que eu a queira. Através do meu livre-arbítrio. Eu posso escolher, eu posso ser, digamos, uma pessoa... Vamos pegar o mais leve ali. Eu posso ser uma pessoa antipática. Não dou risada para ninguém, não dou bom dia para ninguém. E ele me dá uma condição de retornar. E eu continuo antipático. Tudo bem, não interfere nessa minha vontade de ser antipático. Mas até o dia que eu vou entender que a antipatia só me gera mau humor. Que essa antipatia, eu continuo no meu mundo isolado, frio e solitário. E até que eu veja que quando eu der um sorriso, outro também vai sorrir para mim. E aí a gente começa a aprender que eu não devo fazer para os outros aquilo que eu não quero para mim, nem para os meus. Então eu começo a entender tudo isso e eu começo a evoluir. É aí que entra essa nossa progressão. É aí que é o chamamento. Isso eu estou dando exemplo pequeno. Eu estou falando de uma antipatia, mas a evolução moral, ela é ampla. Por isso Jesus disse, não faça aos outros o que não queres que faça para você. Ele facilitou tudo. Olha, se isso é ruim, para mim é ruim, então é melhor não fazer para o outro. Porque eu não gostaria de receber. Pronto. Porque imagina ficar elencando cada situação. É lógico que dentro do ambiente familiar fica difícil eu exercer tudo isso com o mesmo amor que eu exerço naquele filho que eu tenho. Né? Por quê? Eu exerço um amor pelo filho, mas tem parente meu que eu não tolero, que eu não suporto. Mas se eu começar a respeitar, já é um passo evolutivo. Não me dou bem com ele, mas tudo bem. Eu não posso odiá-lo, isso eu já aprendi.
Porque se eu propago isso, que eu sou a imagem e semelhança divina, e que Deus é para mim é amor, então eu também tenho a essência do amor. Então eu não posso odiar. Deus me proibiu de odiar? Não, ele me dá o livre-arbítrio. Mas eu vou querer caminhar por esse caminho? A minha evolução está nisso. Né? Naquela liçãozinha que eu costumo falar sempre, do Divaldo, ele diz exatamente isso. Quando eu penso, né? Eu falo, da minha fala eu tenho atitudes, da minha atitude eu tenho hábitos, dos meus hábitos eu defino o meu caráter, e definindo o meu caráter, eu tenho o meu destino. Então, ou seja, quem é o comandante de tudo? Sou eu. Eu posso fazer tudo diferente. Eu posso dar uma guinada na vida. Eu posso mudar do ruim para o bom. Basta que eu queira. Basta que eu entenda que isso é pautada a minha evolução. Basta que é nessa minha vontade que a minha evolução vai caminhar também. E eu caminho. Quando eu falo que eu progrido, é sinal de que eu estou caminhando. É sinal de que eu percebi isso. Então, eu trago aqui para dar uma forma didática de entender a reencarnação e de entender a evolução, no livro do Chico Xavier, tem eu acho que é no livro, Ideias e Ilustrações, psicografado pelo Chico Xavier, e foi o espírito de Meimei quem trouxe essa mensagem. A história do oleiro. Um oleiro estava muito insatisfeito, desenchavido da vida, só reclamava, não via mais razão para a sua vida. A vida dele havia perdido sentido, e até que um dia ele dorme, e aí ele tem um sonho, e nesse sonho aparece um anjo bom para ele, e que caminha com ele até o ateliê dele. E ele se vê lá com esse anjo, caminhando pelo seu ateliê, e o anjo elogiando, falando, quantas obras lindas. Oleiro é aquele homem que mexe com barro, com argila, que faz obras. Né? Um artesão do barro. E o anjo bom fala para ele, quantas obras lindas, quantos vasos magníficos que você produziu aqui. Muito bonito isso. Ele falou, e o anjo bom questiona ele, como você conseguiu esses trabalhos tão perfeitos, tão magníficos que estão aqui no seu ateliê? E o oleiro responde, olha, eu usei o fogo com muito cuidado e carinho no serviço da perfeição. Tem alguns vasos aí que voltaram mais umas 2 ou 3 vezes para o fogo porque eles não ficaram bons. E aí o anjo questiona, e sem o fogo você conseguiria essa perfeição toda, realizar sua tarefa? E aí ele responde, nunca. Sem o fogo eu nunca conseguiria realizar esses vasos, essas obras que você está elogiando tanto. E aí o anjo esclareceu para ele. Assim é o sofrimento. Assim são as lutas diárias, são as chamas invisíveis que nosso Pai Celestial criou para o embelezamento de nossas almas, que um dia serão vasos sublimes e perfeitos para o serviço do céu. É o que nós discutimos até agora. Ele deu uma forma mais didática. Aquele vaso atingiu a perfeição através do fogo. Aí você pode me dizer, nossa, minha vida então está um incêndio, porque eu só tenho um problema. Não. Vamos permitir encarar de uma outra maneira esses problemas da vida. Vamos tirar desses problemas, daquilo que nós dizemos como problema, como aprendizado, como lição. Por quê? É o aperfeiçoamento, é o aprimoramento, é a evolução que Deus espera de nós. Esse é o caminho. É como o oleiro disse, alguns vasos precisaram voltar mais umas 2 ou 3 vezes. É como eu disse, não queremos nós, em uma encarnação, aprender tudo. Não queremos, em uma encarnação, nos livrarmos desses vícios que carregamos por séculos e séculos, de vaidade, de orgulho, enfim, todos eles que já sabemos. Então, muitas das vezes, somos colocados no fogo para quê? Para sermos exatamente testados, colocados à prova, mas resistentes. Por quê? Porque jamais estamos desamparados. O oleiro, cada vaso, cada obra que ele colocava no fogo, o que ele disse? Um fogo com muito cuidado e carinho. É a mesma coisa. É um amparo constante.
Porque o propósito divino é a nossa evolução. É deixarmos de sermos os irracionais, ou seja, os ignorantes, assim como fomos criados, e evoluir. E atingirmos a pureza de espírito. Estamos longe, naquela escala que Allan Kardec nos ensina através do Livro dos Espíritos, espíritos de ordem classe 1, 2, 3, primeira, segunda e terceira, onde encontram-se os impuros, os falsos conhecedores, os falsos sábios, pseudo-sábios, né? Os enganadores, os zombeteiros, enfim. Vamos passando por tudo isso. Muitos já passamos, mas estamos evoluindo, estamos no caminho da progressão, mas sem jamais estarmos desamparados. Sem jamais estarmos sem um mestre que nos ensina com muito amor e carinho o caminho a seguir. Por isso eu disse, o chamamento já foi feito há mais de 2000 anos. Agora compete a nós executar. Compete a nós, no nosso dia a dia, nesses meus problemas diários, pensar cada ensinamento que está lá no Evangelho, eu colocar em prática. Como a gente diz, é difícil. Sim, é difícil, mas se eu não der o primeiro passo, eu não chego a lugar nenhum. Se eu não der o início de tudo, se eu não tiver a boa vontade do meu livre-arbítrio em querer fazer, eu não saio de onde eu estou. Então esse é o propósito. O chamamento já nos foi feito. Agora é execução. Agora é fazer. Porque senão a gente estaremos como Nicodemos. A gente professa, fala a palavra divina, interpreta, entende, mas não executa. E é isso. Porque Jesus depois nos questiona de que forma? Qual é a tua obra? O que você tem feito? E é exatamente essa obra que vai repercutir diretamente na minha evolução, que vai me auxiliar no meu progresso. É essa obra. E que obra é essa? Que trabalho é esse? Eu mudar. Por isso, o Espiritismo fala em reforma íntima. De eu mudar. A gente não diz com o tempo, eu vou caminhando, olha, quando eu era mais novo eu era implicante com isso, eu não gostava disso, eu fazia isso, e hoje eu não faço mais. Aí a gente diz, isso é amadurecimento, você foi amadurecendo. Podemos entender evolução? Podemos entender progresso? Brigava por qualquer picuinha, fazia estardalhaço, escândalos, pleiteava qualquer coisa. Hoje eu já vejo o que realmente interessa, o que realmente importa. E muita coisa eu relevo. Mas ele me falou aquilo e aquilo me desceu atravessado. Deixa pra lá. Vou me aborrecer, perder meu tempo com coisa pequena. Se ele não gosta de mim, o problema é dele. Eu que não posso, eu que tenho que... Como diz Chico, naquela frase de Chico. A todos dou o direito de ser como são. A mim o direito de ser cada dia melhor. Pronto. Porque é aí que está a minha evolução. Não adianta fugir, não adianta buscar outros caminhos senão esse. Eu tenho que ser melhor. E não melhor para os outros, melhor para mim mesmo. Eu não tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o melhor para mim mesmo. Melhor hoje do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E essa é a progressão, essa é a evolução. É eu entender tudo isso que está no Evangelho, que eu já fui chamado há muito tempo, mas agora eu tenho que exercer, agora eu tenho que executar. Por quê? Como dizem em tantas outras obras, como diz André Luiz, a maior frustração de nós, espíritos, quando chegamos do outro lado, é o arrependimento pelo tempo perdido. Então, vamos aproveitar o tempo que estamos aqui para fazer da melhor maneira possível. E fazendo da melhor maneira possível, nós mesmos seremos, eu mesmo serei beneficiado através da minha evolução, através do meu progresso. E concluindo, deixo mais uma frase de Chico. Eu gosto muito dessas frases porque a gente leva ela para o dia a dia. Essas frases eu gosto porque no dia a dia, em cada situação, lembra de uma frase do Evangelho, lembra uma frase do Chico, uma frase do André Luiz, uma frase de Emmanuel, uma frase de Meimei, mas que nos auxilia muito. Muitas das vezes, confesso em particular aqui para vocês, que me colocam em irritação. E tem uma frase da Joana de Ângeles que me marcou. E a partir do momento que eu li, eu passei a fazer valer para mim, no meu dia a dia. Que ela diz assim, controle a tua irritação, ou então a tua irritação te dominará. Então eu fiz aquilo para mim. E quando começo a ficar irritado, eu lembro. Então, por mais irritado que eu esteja, vamos lembrar então de Mãe Maria. Qual era a mensagem de Mãe Maria? Isso também passa. Por quê? Mas a vida, hoje eu vou ter problemas. Aqui é uma passagem
que dure 70, 80, 100 anos, o que são isso? O que são esses anos todos perante a eternidade? E quantas vezes eu vou ter que voltar para o fogo, ainda que eu tenha o carinho, ainda que eu tenha todo esse amor? Quantas vezes eu vou ter que voltar para o fogo, então, se eu tenho a condição de fazer melhor hoje? Essa é a reflexão que fica. E como eu disse, na frase de Chico, que é extremamente conhecida, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Isso vale para todos nós, vale para mim, vale para você. Então, vamos procurar aproveitar o tempo que tenho aqui para evoluir e progredir da melhor maneira possível. Agradeço a companhia na noite de hoje. Que Jesus nos ilumine, que Deus nos proteja, que Mãe Maria nos acompanhe sempre. Até mais. Até a próxima palavra. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.